Água potável, coleta de esgoto e tratamento de resíduos. Em todos os cantos do Brasil, de forma universal, até 2033. Esses são os principais objetivos do Marco Legal do Saneamento, que há 5 anos foi alterado pelo Congresso Nacional. Na época, 2020, 84% dos brasileiros tinham acesso a abastecimento de água potável, enquanto apenas 55% tinham o esgoto coletado. Desse total, apenas metade, 50,8%, era tratado. União, estados e municípios dividem a responsabilidade de melhorar o saneamento básico, mas o peso final da prestação de serviço recai sobre os municípios, que devem planejar, organizar e prestar serviços de água e esgotamento sanitário. Com a revisão do Marco Legal, a possibilidade de privatização foi reforçada e a prestação de serviço de forma regionalizada passou a ser uma prioridade. A divisão entre regiões metropolitanas, microrregiões e regiões urbanas já estava prevista na Constituição. O que mudou foi a possibilidade de agrupar municípios em blocos para garantir a viabilidade econômica do serviço, mesmo nas cidades menores. A definição desses blocos regionais é um dos primeiros passos para a transição para esse novo formato. Em cada estado, cabe às assembleias legislativas a decisão sobre o desenho final desses agrupamentos. Aqui em Minas Gerais, o projeto inicial do governo foi desmembrado, com um texto focado no fortalecimento da ARSAI, a Agência Reguladora de Água e Saneamento, e o outro na regionalização. Os estados têm um papel primordial, que é orquestrar, esses blocos regionais de saneamento básico para que, por meio dessa união de municípios grandes e pequenos, possa haver a viabilidade dessa universalização e captação de recursos, tão importantes para essa universalização até o ano de 2033. No modelo proposto, o estado fica dividido em 26 unidades regionais de gestão de resíduos sólidos. O formato também propõe 3 unidades de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além de um bloco de referência. A primeira engloba 545 municípios que são atendidos pela Copasa. Na segunda, estariam 151 cidades em que o serviço de saneamento é prestado pelo próprio município ou por agentes privados. A terceira abrange os 61 municípios da Bacia do Rio Doce que não são atendidos pela Copasa. Eles deverão ser beneficiados por recursos do Acordo de Reparação do Desastre de Fundão em Mariana. A outra unidade é o bloco de referência do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, definido pelo governo federal em 2022, que contempla 96 municípios atendidos pela Copasa e pela Copanor. É uma preocupação que a gente tem, uma região importante do estado, grande, com municípios com extensão territorial muito grande, difícil de fazer o saneamento desses municípios, e a preocupação maior nossa é essa, com essas criações de blocos, esse bloco não ser suficiente, as pessoas ficarem sem tratamento de água e de esgoto. A gente tem um desafio enorme de levar água, levar saneamento para comunidades rurais, comunidades quilombolas, e essa tem que ser a nossa prioridade. Não o lucro das empresas, mas as necessidades reais da população, a necessidade de erradicar, acabar com a miséria hídrica que existe no nosso estado. Para especialistas em saneamento, a preservação da autonomia dos municípios, que podem escolher se participam ou não desses blocos, é um desafio. Outro é garantir que as unidades sejam viáveis e as tarifas continuem acessíveis, garantindo o acesso ao saneamento. Em um estado do tamanho de Minas Gerais, com mais de 800 municípios, a dificuldade é ainda maior. A gente não pode excluir áreas que não são viáveis. Os municípios que não fizerem adesão a essas unidades, depois de dezembro de 2025, não poderão ter acesso a recursos federais. O texto federal de 2020 também proibiu a contratação direta sem licitação das empresas estaduais de saneamento. Isso abriu caminho para a entrada do setor privado, com a promessa de mais investimentos. O Brasil investe hoje, em média, R$ 126 por ano por habitante em saneamento básico, quando deveria estar investindo R$ 223 por ano por habitante. Quando a gente pensa numa universalização plena, vem a obrigação de atendimento
saneamento também dessas áreas rurais dentro dos contratos pré-estabelecidos. Em Minas, a proposta é pela privatização da Copasa, que hoje atende, junto com a Copanor, a 75% dos municípios do estado com o abastecimento de água. Nessas 636 cidades, a companhia considera que já houve universalização do acesso à água potável. A coleta e tratamento de esgoto, por outro lado, só estão presentes em 309 desses municípios. Segundo informações apresentadas pela Companhia de Saneamento, seriam necessários 28 bilhões de reais para atender a meta de universalização do serviço. É algo que precisa ser negociado, que precisa ser incluído, né, nesse processo de privatização para que, quando houver esse aporte do capital privado, já se saiba, né, qual é o horizonte de atendimento. Com ou sem a privatização da Copasa e outras estatais de saneamento, o importante para os especialistas é apontar o caminho para mais investimentos em prol da universalização do saneamento no país. Desde que seja um processo bem conduzido, desde que os contratos sejam estabelecidos, né, com metas claras, objetivas, com acompanhamento dos órgãos de controle, isso traz a possibilidade de um volume maior de investimentos em um espaço curto de tempo. Eu acho que dificilmente nós vamos atingir as metas, né? Em Minas Gerais, no Brasil como um todo, eu acho que isso já está mais ou menos claro para quem lida com o setor, mas o que a gente precisa é entrar numa trajetória de caminhada e evolução para aumentar essa cobertura e atingir a universalização, porque às vezes, porventura, não atingir em 2033, você vai atingir num futuro próximo.